Graças e paz, irmãos. Que o professor Ney. Hoje eu trago mais um vídeo da série Novo Testamento Interpretado. É uma série onde eu tenho interpretado, explicado algumas passagens do Novo Testamento. Eu estou no Evangelho de Mateus. Hoje eu abordarei o capítulo 7, versículos 15 ao 23. Eu vou fazer a leitura e depois uma breve exposição do que essa passagem quer dizer, tá ok? Então olha só, versículo 15 está escrito assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Então, aqui as palavras do Senhor Jesus a respeito desse tema dos falsos profetas. Bem, esse tema é tão importante dentro da Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas, que há mais advertências na Bíblia a respeito dos falsos profetas do que advertência a respeito de demônios. Não que demônios não sejam perigosos, mas é para você entender a importância desse tema no Novo Testamento. Um teólogo muito famoso, que foi o Robert Charles Sproul, um teólogo ao qual eu já li muitos livros dele, ele diz que os falsos profetas, abre, né, aspas aqui para a citação dele, a maior ameaça ao bem-estar do povo de Deus sempre foi a presença dos falsos profetas em seu meio. Olha, quando nós olhamos o Antigo Testamento, você vê o problema que os falsos profetas causaram: desvio, frieza. Os falsos profetas levaram o povo de Israel à idolatria, levaram, por fim, o povo de Israel à destruição como nação, uma destruição temporária, né? Isso eu me refiro ao Reino do Sul, o Reino de Judá, pois Deus depois ele restaurou, né? E ainda há promessas de que a restauração ocorrerá num período escatológico. Mas, enfim, o povo de Israel no Antigo Testamento ele padeceu devido à presença e existência de falsos profetas, que enquanto o povo estava errado, os falsos profetas, ao invés de corrigir a conduta deles, inflamava mais ainda o erro. E esses mesmos falsos profetas, essa mesma característica de haver pessoas que vão induzir o povo ao erro, existem no Novo Testamento. Eles estão aí hoje espalhados em púlpitos, eles estão espalhados nas redes sociais, nas internet. Esses mesmos falsos profetas, eles estão no YouTube, eles outros se intitulam coaches, e tantas outras coisas que se meteram no meio da igreja e que inflamam o povo com mensagens falsas, com mensagens egocêntricas, com mensagens que massageiam o ego daqueles que não deveriam estar sendo massageados, mas deveriam estar sendo confrontados. É isso que um falso profeta faz. Eu vou dar aqui a definição que William Hendrickson deu a respeito de um profeta. Para você entender melhor o que é um profeta, veja essa citação de William Hendricks. William Hendricks foi um renomado intérprete do Novo Testamento, e ele diz o seguinte: um verdadeiro profeta é um porta-voz de Deus. Ele foi comissionado por Deus e leva consigo a mensagem de Deus aos homens. Já um falso profeta, segundo ele, é alguém que a si mesmo se designou, e como uma pessoa que, embora pretenda proclamar a verdade de Deus, realmente proclama sua própria mentira, geralmente dizendo ao povo o que este gosta de ouvir. Ora, a definição de Hendrickson, ela é perfeita. Um verdadeiro profeta, como teve homens no Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós e tantos outros, eles eram porta-vozes, eles falavam em nome de Deus. E uma característica interessante é que, apesar da diversidade da mensagem, apesar da pluralidade, porque às vezes ele falava para o Reino do Norte, às vezes para o Reino do Sul, às vezes para o indivíduo, às vezes falava para uma nação vizinha, apesar de toda essa diversidade da mensagem, dessa pluralidade da mensagem, toda a mensagem do profeta ela tinha como pano de fundo, ela tinha como base, o alicerce,
a lei do Antigo Testamento. Então o profeta, primeiramente, ele falava somente, ele primeiro, já início de conversa, ele era alguém comissionado por Deus, não era alguém que se intitulava. A pessoa não se intitula, eu sou profeta, não, ela é comissionada. Segundo, eles não falavam coisas baseados no que eles achavam, baseados no que eles supunham, não, eles tinham como a base das suas profecias, o seu código moral, ético, religioso, a lei do Antigo Testamento. Eram características dos profetas da Antiga Aliança. Já aqueles que são comissionados por Deus para a nova aliança, para o Novo Testamento, eles têm a característica moral da lei do Antigo Testamento, pois essa não foi abolida, certo? E a doutrina, os ensinos do Novo Testamento. Então, um profeta, ou seja, alguém que fala em nome de Deus ao povo, para a igreja, seja para a igreja como um todo, ou seja, para indivíduos, ele tem que estar comprometido a falar aquilo que Deus mandou. Primeiramente, alguém que é comissionado, não é alguém que se intitula, é alguém comissionado e tem que falar tendo como base a Sagrada Escritura. Saiu da Sagrada Escritura, ele começa a entrar no campo da conjectura, da especulação e das suas próprias vontades. É aí que ele se torna um falso profeta. Vou pegar aqui, vou citar algumas características desses falsos profetas, tudo fundamentada no Novo Testamento, mais especificamente nesta passagem aqui. A primeira das características é a seguinte: olhando o versículo 15, diz que eles parecem inofensivos, pois eles se apresentam como ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Então entenda que existem falsos mestres, falsos líderes e falsos profetas, mas ele não vai ter uma credencial dizendo que ele é falso. Pelo contrário, ele sempre vai se apresentar como alguém que é de Deus, como alguém cuja doutrina, cujos ensinos são de Deus, mas na verdade não são, certo? A motivação dele normalmente uma motivação em busca de aproveitamento financeiro, em busca de tirar vantagens financeiras e também poder, bajulação, coisas como essa. Então, um falso profeta quase sempre ele vai tentar arrancar do povo bajulação, né, idolatria em torno dele, né, ser exaltado, ou seja, ele não vai apontar para Cristo, ele quer apontar para ele quer ser visto, ele quer ser venerado, ele quer ser admirado, e ele quer o quê? Obter vantagens em cima daqueles que acreditam nele. Outra característica dos falsos profetas, no versículo 16, os falsos profetas são conhecidos por sua doutrina e por suas obras. Ora, tanto a doutrina quanto as obras deles são mentiras, são falsas. Agora, chamo a atenção para uma questão importante. Como você vai conhecer uma doutrina falsa se você não conhece a verdadeira? Como você vai ter a capacidade de dizer que o que ele está ensinando é mentira se você não conhece a verdade? É por isso que tanta gente cai na lábia de falsos líderes, de falsos mestres e de falsos profetas, porque não tem um conhecimento sequer básico das escrituras sagradas. E é por isso que cai na lábia desses falsos profetas. Outra coisa, aqui versículo 16, as suas obras, ou seja, as obras deles também não são coerentes com aquilo que se espera de um profeta, de um representante de Deus no meio do povo, certo? Continuando aqui, Jesus prediz aqui, isso aqui, eu já vou dar um salto, já que o tema é falsos profetas, eu vou usar agora uma citação do Senhor que se encontra lá em Mateus 24, apesar de eu estar abordando Mateus 7, eu vou dar um salto agora para Mateus 24, versículo 24, capítulo 24, versículo 24, onde o Senhor disse que surgiriam falsos mestres, falsos profetas, e que infelizmente desviariam a muitos. Acredite, nesse exato momento, tem muita gente acreditando naquilo que os falsos mestres, que os falsos líderes, que os falsos pregadores ensinam. E muitos estão desviados porque estão dando ouvido a esse tipo de gente.
Continuando aqui, ó, os falsos profetas serão condenados, está no versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada, ou seja, o Senhor está se referindo de um modo amplo a todos os discípulos, mas mais especificamente nesse caso, os falsos profetas, eles serão condenados. O pior é que eles serão condenados, mas levarão muitos com eles nessa condenação, porque estão dando ouvidos a falsos líderes, a falsos mestres, a falsos homens que se apresentam como representantes de Deus ao povo, mas na verdade não são. E, para finalizar aqui esse tópico, os falsos profetas precisam ser identificados. Eu sempre falo isso, já falei isso em outros vídeos, eu sempre digo isso. Procure boas referências. O bom mesmo é você estudar. Leia a Bíblia, leia livros de doutrina, leiam manuais. Existem manuaizinhos aí básicos. Manual de Doutrinas Bíblicas do Meyer Pearman, Manual de Doutrina da Fé do Wayne Grudem. Tantos manuais que tem, são livros pequenos, livros que você pode estudar para você agregar conhecimento, conhecer a doutrina bíblica, conhecer a respeito da fé que você professa, para você não dar crédito a qualquer coisa que você escutar por aí. E o que eles causam, ou seja, o que esses falsos profetas causam? Bem, em 1 Timóteo diz que eles causam controvérsias, eles causam divisões, eles causam a destruição da fé e, por fim, eles causarão a sua autodestruição e a destruição de muitos que estão dando crédito aos seus ensinos. Então, essa é a breve exposição de Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 23. Se Deus assim permitir, eu volto para dar continuidade em outros vídeos a outras passagens do Novo Testamento. Se você gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém, pois esse estudo ele tem por objetivo esclarecer textos do Novo Testamento, e eu estou seguindo uma sequência, já gravei Mateus 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou gravando devagarzinho conforme o Senhor vai me dando possibilidades. Tudo, e deixo aqui mais uma observação, eu não trago nada de minha própria cabeça. Todos os vídeos que eu produzo, eu consulto pelo menos 8 a 10 bíblias de estudos diferentes e cerca de 12 a 15 comentários bíblicos, todos eles da minha mais alta confiança, tendo como base a experiência de anos que eu lecionei, que eu trabalhei, que eu vendi esses materiais. Então são comentários da minha mais alta confiança, comentários de homens renomados como William Hendrickson, como Hernandes Dias Lopes e tantos outros expositores que são da minha mais alta confiança. Então, se você acha que esse comentário, que esse conteúdo desse vídeo é bacana, compartilhe com alguém. Quem sabe você vai estar evitando uma pessoa também de aderir a um ensinamento falso, de aderir a uma fé falsa, uma fé superficial. E que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus.